Olá, eu sou o professor Marcos. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você está no Instagram, coloque para nos seguir, assim você vai estar sendo sempre avisado quando trouxermos novos conteúdos, novas informações aqui. Se você está no YouTube, no final eu vou deixar um link de uma aula fazendo a questão da formação do preço de venda, que é o que nós vamos falar rapidamente aqui, mas nós temos uma aula e essa aula ela disponibiliza uma planilha sensacional, totalmente didática, simples de usar, onde você consegue simular formação de preço de venda. Então lá no final desse vídeo, lá no final desse nosso bate-papo de hoje, eu estou deixando o link dessa aula do preço de venda e aí você pega o material. É um e-book e mais uma planilha para você fazer essas simulações. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o markup, rapidamente. E que me ocorreu aqui, eu lembrei de uma certa vez, um cliente, ele nos chamou para ajustar a questão do preço de venda dele, e eu gosto de usar muito a questão do markup, onde nós avaliamos os gastos variáveis e os seus gastos fixos, e chegamos a um determinado fator. Esse fator, ele pode aplicar em qualquer preço de custo, que aquelas variáveis, de gasto, aquelas variáveis dos seus gastos vai estar sendo sempre suportada nesse markup, os impostos, inclusive o lucro vai estar sendo sempre próximo daquela realidade. E no final que nós entregamos o markup, ele olhou e nós mostramos, a gente gosta muito do cálculo reverso, que é quando a gente comprova a eficiência daquele markup. Inclusive nessa planilha que eu estou deixando ao final, tem também essa questão do cálculo reverso. E nós apresentamos tudo para esse cliente, o cálculo reverso, e ele falou para nós o seguinte: Marcos, está faltando uma questão aqui, seu markup não está 100% ainda, está faltando uma questão. Eu falei, mas o que está faltando, Será que é alguma informação que eu não entendi direito? Será que é alguma informação que você não me passou? Porque pelo que eu entendi, está tudo aí. Aí ele falou, não, está faltando aqui, ó. Você colocou os impostos, comissões, os gastos fixos e a nossa margem, está aí. Só que está faltando mais um item. Eu falei, mas o que está faltando então? Falta mais uma margem. Ele falou, falta a margem cagaço. Ou seja, ele tinha tanto medo de colocar o preço de venda e o preço de venda está errado, que ele queria colocar uma margem além, ou seja, além daquela margem de lucro que nós já estávamos colocando ali, ele quis colocar mais uma margem que ele chamou a margem cagaço, ou seja, ele estava com medo, se aquela margem não suportar, essa segunda margem, ela faria aí um papel de engordar um pouquinho o lucro dele. Mas lembrando, pessoal, não é brincadeira, embora foi uma brincadeira naquele momento, mas é sério isso, ele incluiu, logicamente não com esse nome, nós colocamos margem 1, margem 2, para ficar uma coisa mais profissional, porque o cagaço ali talvez não ficaria muito legal, mas essa foi uma questão muito curiosa, mas vale muito a pena a gente ressaltar o seguinte: quanto mais itens, quanto maior meus percentuais de variáveis que eu coloco no meu markup, eu preciso ter ciência do seguinte: o meu preço de venda ele vai ficar mais alto. Quanto mais alto o meu preço de venda, gente, às vezes eu tenho que ver se eu estou concorrente no mercado. Então, aproveita que você chegou até esse final, clica aí, daqui a pouquinho vai aparecer o link da próxima aula, e aí você assiste e também já aproveita e já baixa esse material que está disponível para você.